Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Últimas instruções aos apóstolos. E disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que, em seu nome, fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. A Ascensão. Depois, levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. E enquanto os abençoava, distanciou-se deles e elevava-se ao céu. Eles ficaram prostrados diante dele, e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria, e estavam continuamente no templo, louvando a Deus. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Se eu não fizesse, como lograriam suas almas turbadas e vacilantes estudar os mistérios de Jesus Cristo? Ensinava-os também por palavras, e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo devia sofrer, isto é, no lenho da cruz. São Beda. Teria Jesus Cristo perdido todos os frutos da paixão se não tivesse verdadeiramente ressuscitado. Acresce, e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Tendo estabelecido a verdade sobre seu corpo, confia-lhes a unidade da Igreja, e que, em seu nome, fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Eusébio. Com efeito foi dito: Pede-me e eu te darei as nações em herança. Importava, portanto, que todos os convertidos dentre os gentios fossem purificados, por meio da virtude divina, de todo contágio e mácula, porque haviam sido contaminados com a malícia da idolatria do demônio, e como recém-convertidos, daquela vida detestável e impudica que levavam. Por isso acresce, e em que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, porque todos os que vêm à verdadeira penitência recebem de sua graça o perdão das faltas, pela expiação das quais desejou dar sua vida. Teofilacto Diócrida. Em verdade, quando diz penitência e remissão dos pecados, quer referir-se ao batismo, que pela deposição das culpas passadas obtém o perdão. Mas como poderia o batismo ser ministrado apenas em nome de Jesus Cristo, quando alhures ele próprio ordena que fosse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Respondemos, por primeiro, que aí não se deve entender que o batismo deve ser ministrado apenas no nome de Jesus Cristo, mas sim que serão batizados no batismo de Cristo, isto é, espiritualmente. Não como aquele dos judeus, nem como o de São João, de simples penitência, senão como verdadeira participação no Espírito Santo, como se deu com o próprio Jesus quando foi batizado no Jordão e o Espírito Santo desceu sobre sua cabeça na forma de uma pomba. Ser batizado em nome de Jesus Cristo é, pois, ser batizado na morte dele. Assim como ele ressuscitou 3 dias após a morte, assim nós somos mergulhados 3 vezes na água e recebemos como penhor da incorruptibilidade a graça do Espírito. Também, o nome de Jesus Cristo contém em si o Pai que unge, o Espírito Santo, que é a própria unção, e o Filho, ungido em sua natureza humana.
não mais ficaria dividido o gênero humano em dois povos, a saber, judeus e gentios, com o intuito de reuni-los num só povo, que ordena a seus apóstolos de começar a pregação por Jerusalém e terminá-la entre os gentios, a todas as nações, a começar por Jerusalém. São Beda. E não lhes dá esse preceito somente porque os oráculos de Deus tenham sido confiados aos judeus, aos quais pertenciam a adoção filial e a glória, senão também porque Deus deseja que os gentios, mergulhados em erros distintos, concebam viva esperança de alcançar o perdão, vendo que a misericórdia divina o estendeu até aqueles que crucificaram o Filho de Deus. São João Crisóstomo. Com isso, também evitava que repreendessem os apóstolos como se estivessem a negligenciar seus concidadãos a ir se mostrar no estrangeiro. Ordenou, portanto, que as provas da ressurreição fossem entregues por primeiro a seus próprios algozes, e nesta mesma cidade onde se perpetrou esse ato profano, quando os homens que o crucificaram passam a crer, está aí demonstrada a ressurreição. Eusébio. Ora, se tudo o que predisse Jesus já estava se cumprindo, e se a fé do mundo inteiro reconhecia o poder e eficácia de sua palavra, já é tempo, doravante, de crer no autor desta palavra, e de reconhecer também que ele necessariamente é Deus, e que as obras divinas que opera estão em conformidade com suas palavras. É que se cumpre por meio do ministério dos apóstolos. Vós sois testemunhas disso, isto é, da minha morte e ressurreição. Teofilacto Diócrida. E para que não se conturbassem, pensando de que modo nós, homens ignorantes, haveremos de dar testemunho disto aos gentios e judeus que te crucificaram, acresce: eis que eu enviarei sobre vós o que meu pai prometeu. Este era aquele que Deus havia prometido quando falou deste teor: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. São João Crisóstomo. Assim como procede um general que não deixa que seus soldados marchem contra numerosos inimigos, a não ser que estejam muito bem armados, assim nosso Senhor não permite aos discípulos que entrem a combater antes da descida do Espírito Santo. Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Teofilacto Diócrida. Isto é, de uma força que nada tem de humano e que é toda celeste, e não diz até que recebais, senão até que sejais revestidos, referindo-se à proteção onipotente com a qual o Espírito Santo os há de cobrir. São Beda. Foi desta virtude celeste, isto é, do Espírito Santo, que falou o anjo a Maria: a virtude do Altíssimo te cobrirá, e de que o mesmo Senhor disse a Lures: conheci que saiu de mim uma virtude. São João Crisóstomo. Mas por que não desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos enquanto Salvador ainda estava na terra, ou logo que a deixou? Para que desejassem ardentemente essa graça, porquanto a necessidade nos leva a recorrer a Deus. Era preciso que, antes, nossa natureza humana entrasse no céu e que fosse consumada a aliança com Deus. Então o Espírito Santo desceria a espalhar em nossa alma uma pura alegria imaculada. É para notar também a obrigação expressa que lhes impõe, qual seja a de permanecerem em Jerusalém, onde receberiam o Espírito Santo prometido. Ademais, com isso também os obrigava, por meio dessa expectativa, a ficarem no local onde estavam, evitando assim que fugissem novamente depois da sua ressurreição, até serdes revestidos da força do alto. E não lhes precisa um momento exato para pô-los em constante vigilância, que há de se admirar, portanto, no fato de que não podemos conhecer o último dia, se nem a seus apóstolos quis dar a conhecer um dia que estava tão próximo. São Gregório Magno. Admoestem-se aqueles que, apesar da idade e das imperfeições, põem-se pretensiosamente a predicar, porque, ao fazê-lo, desviam-se a si mesmos do caminho da virtude. Vê como a própria verdade, que poderia em um instante ter infundido nos apóstolos a força que lhes faltava,
que lhes havia instruído a pleno sobre a matéria que deveriam pregar, ainda assim lhes ordena que fiquem na cidade até que sejam revestidos da virtude do alto. Este exemplo quis o Senhor deixar a todos os séculos seguintes, para que se dissuadissem as almas imperfeitas de tomar cargo temerariamente desse ministério. Ora, este permanecer na cidade simboliza o entrar no interior de nossas almas, evitando de nos dispersarmos nas conversações exteriores, a aguardar infusão do poder divino antes de instruir os demais. Santo Ambrósio. Como, porém, conciliar este relato com o de São João, segundo o qual os apóstolos então já haviam recebido o Espírito, ao passo que aqui vemos o Salvador lhes ordenar que ficassem na cidade até que fossem revestidos com a virtude do alto? Talvez tenha insuflado nos 11 apóstolos o Espírito Santo, porque eram os mais perfeitos, e aqui promete fazê-lo aos demais. Ou então, aos mesmos discípulos, em uma ocasião, lhes promete, em outra, lhes insufla. Não vai aí contradição alguma, porque são graças diferentes. Assim, o Salvador concede em São João a graça de um divino operar. Outra, porém, é a que lhes promete em São Lucas. Com efeito, da primeira vez, concede aos apóstolos o poder de remissão dos pecados e o faz insuflando neles o Espírito, a fim de que creias que o Espírito Santo é de Cristo, porque só Deus perdoa pecados. São Lucas, ao contrário, fala do dom das línguas que o Espírito Santo comunicou aos apóstolos. São João Crisóstomo disse: recebei o Espírito Santo, para que se preparassem a recebê-lo, ou fala no presente o que ainda estava para suceder. Santo Agostinho. Ou então enviou Nosso Senhor 2 vezes o Espírito Santo aos apóstolos, depois da ressurreição. Primeiro, sobre a terra, a lhes inspirar o amor ao próximo. A segunda, porém, do alto do céu, a acender nos corações o amor por Deus. São Beda. Nada diz São Lucas do que se passou entre o Senhor e os apóstolos durante 43 dias, e emenda, sem intermediário, o primeiro dia da ressurreição ao último que viveu Jesus na terra, antes de subir ao céu. Depois levou-os até Betânia, e escolheu esta cidade por causa do nome, que quer dizer Casa da Obediência. O que desceu à terra para expiar a desobediência dos iníquos, sobe ao céu para recompensar a dos convertidos. Mas também pela posição da cidade, situada no flanco do Monte das Oliveiras. A casa da igreja, modelo de obediência, ergueu Nosso Senhor nos flancos da montanha celeste, isto é, do próprio Jesus Cristo, os fundamentos da fé, da esperança e da caridade. O Salvador, em seguida, abençoa aqueles a quem acabou de confiar a missão de instruir, e, erguendo as mãos, abençoou-os. Teofilacto Diócrida. Talvez, neste momento, tenha Nosso Senhor derramado sobre eles uma virtude protetora, que os conservasse até a vinda do Espírito Santo, ou talvez quis nos instruir a abençoar aqueles que nos estão sujeitos e a recordar-lhes a Deus com nossas bênçãos todas as vezes que se separam de nós. Orígenes. E o faz levantando as mãos para ensinar aqueles que são chamados a abençoar os demais que revistam-se de boas obras e esforcem-se em favor deles. São João Crisóstomo. Nota ainda como Jesus Cristo põe sob nossos olhos as recompensas que nos prometeu. Tendo prometido a ressurreição dos corpos, ressuscita primeiro e disto dá provas certas, ao ficar 40 dias com os discípulos. Prometeu que seríamos arrebatados para o céu em meio às nuvens, e o confirma na prática. E enquanto os abençoava, distanciou-se deles e elevava-se ao céu. Teofilacto Diócrida. Elias foi visto a ascender aos céus, mas é o Salvador o primeiro a entrar verdadeiramente no céu, como precursor de todos os homens, a se apresentar diante de Deus com o seu corpo sagrado. Daí adiante passaram as potestades angélicas a honrar a natureza humana em Cristo. São João Crisóstomo. Mas dirás: que me importa a mim a ascensão do Senhor? Acaso não sabes que um dia serás também arrebatado aos céus,
pois que teu corpo compartilha da mesma natureza do corpo de Jesus Cristo, ele estará dotado da mesma agilidade para atravessar os ares, pois que, assim como a cabeça, assim também o corpo. E qual princípio, qual o fim? Vê quanta honra recebeste neste princípio. O homem era a última das criaturas racionais, mas aqui, quando os pés se tornaram a cabeça, é elevado ao trono real pela força de Jesus Cristo, sua cabeça. São Beda. Tendo subido aos céus, os apóstolos adoraram o último lugar em que tocara com os pés. Então tornaram imediatamente a Jerusalém, onde Jesus lhes dissera para que ficassem a esperar o cumprimento da promessa do Pai. Eles ficaram prostrados diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria. Foram tomados deste grande júbilo porque tiveram a felicidade de testemunhar seu Senhor e Deus remontar aos céus depois de ter triunfado pela ressurreição. Expositor grego. E lá passavam os dias em vigília. Não ficavam em suas casas, mas no templo, esperando a graça que haveria de descer dos céus. E ali, em lugar tão próprio, exercitavam-se na piedade, e estavam continuamente no templo, louvando a Deus. Teofilacto Diócrida. Bem que ainda não tivessem recebido o Espírito, já levavam uma vida espiritual. No princípio, estavam encerrados em suas casas. Agora passam o dia no templo, entre os príncipes dos sacerdotes. Não mais se deixam levar por pensamentos das coisas deste mundo, e, num santo desprezar de todas as coisas da terra, não cessam de louvar a Deus. E estavam continuamente no templo, louvando a Deus. São Beda. É para notar que entre os 4 animais simbólicos, São Lucas é representado pelo touro, vítima prescrita para o ritual de consagração dos sacerdotes, porque teve como objetivo expor de maneira mais pormenorizada que os demais evangelistas o sacerdócio de Jesus Cristo, e porque, tendo começado sua narrativa pelo relato das funções sacerdotais que desempenhava Zacarias no templo, termina descrevendo as práticas religiosas a que se entregavam os apóstolos no mesmo templo, e ele nos mostra esses futuros ministros do novo sacerdócio incruento que não cessam de louvar a Deus, e nesse lugar de oração, em meio a piedosos exercícios de religião, preparam os corações a receber o Espírito Santo que lhes foi prometido. Teofilacto Diócrida. Que possamos, ao imitá-los, levar uma vida sempre santa, consagrada ao louvor de Deus, a quem pertence toda a glória, as bênçãos e o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.